Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de escutar o Santo Evangelho de São Mateus, que nos fala do milagre de Cristo andando sobre as águas. Todo mundo conhece essa passagem. É um dos milagres mais interessantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este Evangelho, ele é dirigido especialmente aos discípulos. Então, isso nos leva a pensar que existem dois tipos de cristãos. Os que assistem e os que querem ser discípulos de Cristo. Assistir não há muito compromisso. Não? Assistimos e nossa vida continua a mesma. Já os discípulos é um outro caminho que o Senhor nos convida ao discipulado. Em síntese, este evangelho, que foi comentado pelos padres da igreja, São João Crisóstomo e Santo Agostinho de Hipona, comentam esta passagem, e ele nos ensina que o Senhor despachou aos discípulos, ordenou que subissem a barca e fossem adiante. E ele subiu à montanha para orar. Então, o Senhor Jesus Cristo entra pela noite orando pelos seus discípulos. E, a certa altura, a tempestade no mar. E então os discípulos começam a preocupar-se e clamam pelo Senhor. E aí o Senhor vai até eles, anda sobre as águas. E Pedro ainda não acredita, os apóstolos ainda não acreditam que é o Senhor. De fato, é um grande milagre. Deixaram ele lá atrás e agora está em cima das águas. E com medo, começam a clamar. E ele disse, homens de pouca fé, não temais. Essa palavra não temais deveria ser um lema diário nosso. Porque nesse momento a tempestade que enfrenta a barca é a que nós vivemos todos os dias. A tempestade da vida, os problemas, o sofrimento, as doenças, o caos, o desamor, os perigos, tudo isso está representado ali nessa tormenta. Mas Pedro disse, se eres tu, Senhor, manda que eu caminhe. Ele testa, e o Senhor diz, vem, e ele anda. Pedro andou sobre as águas. Em alguns momentos, nós também andamos sobre as águas. Tem momentos que nós conseguimos administrar os problemas. Mas vem novos problemas e nós afundamos como Pedro afundou. Senhor, salva-me. E o Senhor pega pela mão, o levanta e aquieta a tempestade. Os padres da igreja ensinam que o Senhor está no alto, lá na montanha, rezando por nós, os discípulos. A barca é a igreja. E na igreja nós atravessamos o mar das tempestades da vida. E o Senhor está aí acompanhando-nos. A igreja nos ensina que Cristo está sobre as águas, significa que o Senhor está acima das tempestades, dos pecados, dos males, Ele está por cima. E nós esquecemos disso. Nós, a nossa experiência humana e é natural, sentimos como que Deus nos abandonou. Mas Ele está sempre orando por nós. A nossa falta de fé não enxerga o Senhor, como o Senhor cuida de nós. A cada dia que nós nos levantamos, o Senhor cuidou de nós. Porque na madrugada muitos vão embora. De repente, de madrugada, morrem e não amanhece. Então, cada dia
é um andar sobre as águas. Cada dia é um milagre. Cada dia é a benevolência, a bondade do Senhor que nos concede mais um dia de vida. E nós continuamos no meio da tormenta, como se o Senhor não estivesse aí. De fato, este evangelho é para os discípulos. Aquele que quer ser discípulo do Senhor tem que entender que a vida é cheia de tormentas. O vento é adverso. Tudo conspira contra nós. Mas o Senhor está aí. Não tem mais. Não tem mais, dizem os estudiosos da Bíblia, que se repete 365 vezes nas Escrituras. Não tem mais. Mas nós estamos vivendo sobre o medo, a preocupação, a angústia, o estresse, o cortisol alto. Esse é o nosso dia a dia. Esse é o século XXI. A saturação das informações é um caos. Terabytes de informação nós temos na palma da mão. Isso é uma tempestade. Nós não controlamos isso. Isso provoca medo, estresse, falta de paz, falta de silêncio nas nossas vidas. Cristo está lá do alto, no silêncio, orando por nós. E nós não conseguimos ter silêncio nas nossas vidas. O mundo é barulhento. Nós deveríamos preservar nossas almas e dar a nossas almas um repouso, um descanso, uma paz, um intervalo. O Senhor fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E ele não é gente como nós que precisa descansar, mas é a pausa da criação. É a pausa para que a vida possa continuar, para que a vida possa funcionar. Mas nós não temos pausa. Nós não temos pausa. Nós não temos descanso. É uma vida agitada. Na hora de deitar, na hora de acordar, é uma agitação permanente. Isso é a tempestade. Esse é o nosso dia a dia. Então, este evangelho é para nós. Cada evangelho é uma lição, e esta lição é especialmente dedicada aos discípulos, os que estão na barca. Se nós estamos na barca, que é a igreja, nós temos algo a mais. Nós temos o Senhor que nos acompanha. Nós temos o motorista do barco, podemos dizer assim. E nós esquecemos. Nós agimos como se nós fôssemos os únicos condutores, motoristas, pilotos da nossa nave. Estamos enganados. Quem é o piloto, o motorista, o condutor, o guia, é o Senhor. E nós esquecemos disso. E por isso que nós estamos sujeitos às tempestades, ao medo, ao temor, à desconfiança, ao desamor. Tudo que é caos e tempestade é a nossa vida. E este é o retrato exato da nossa vida. Queremos conquistar o mundo, queremos ganhar o mundo e perdemos a paz da nossa alma. Queremos controlar o mundo, perdemos a paz da nossa alma. Infelizmente, a psicologia, a psiquiatria, a medicina estão mostrando que nós temos muitos problemas de saúde, física e mental. E podemos dizer aqui dentro, espiritual também. Tudo está junto e misturado. Tudo se mistura. Essa é a nossa realidade. Mas a igreja tem o remédio. A igreja tem um médico. A igreja tem um tratamento. A igreja tem condições de que nós recuperemos a saúde. A palavra salvação é uma palavra que vem, que também está no grego, que significa cura.
Quando o Senhor disse salva alguém, Ele está curando alguém. Salvar e curar são sinônimos. Mas nós imaginamos que a salvação é só uma questão puramente espiritual, que no último dia nós vamos ser salvos. Não. A salvação é a cura da nossa alma. Deus criou o homem e a mulher para serem perfeitos. Mas pelo pecado no paraíso, nós perdemos a saúde espiritual e física. É por isso que nós morremos, nós adoecemos, nós envelhecemos. Nós perdemos o controle emocional, exatamente por isso. Porque ainda não estamos curados. Então, a igreja tem um tratamento, temos as escrituras, temos a oração, temos os exemplos dos santos, temos a liturgia, temos os sacramentos. Isso é o tratamento que Deus nos oferece. Mas nós continuamos na agitação e na tempestade da vida, como se a igreja e Cristo não existissem. O Senhor disse, tive compaixão deles, porque são ovelhas sem pastor. Somos nós. Como se não tivéssemos pastor. O Senhor que desceu do trono, veio até nós, encarnou, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou aqui para nós, e nós, a nossa vida continua a mesma. Aí voltamos ao início do capítulo de hoje. Aqueles que assistem ou aqueles que são discípulos. Que lugar nós vamos escolher para nós? Meros assistentes? Como quando vai-se a Nova Jerusalém, não é? No drama da paixão, né? A pessoa vai lá, fica encantado. Eu já fui. É lindo. No final a gente bate palma, tira foto. Estamos assistindo a paixão. Mas discípulo vive a paixão. Há uma diferença. Viver e assistir são duas coisas diferentes. Não é a mesma coisa. O discipulado significa que nós vamos enfrentar tempestade. Muita gente pergunta, mas por que eu, cristão, tão bom que eu sou, tenho tantos problemas? A vida é assim. Vocês já pensaram um mar sem tempestade, sem onda? Não existe isso. É a natureza. O bom marinheiro, diz a sabedoria popular, se conhece, não é no mar tranquilo, ali na beira, tá tranquilinho, né? Aquele mar para as crianças. O bom marinheiro se conhece na tempestade. É ali que nós aprendemos o que é a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a fortaleza de Deus, que nessa hora nós somos provados. Existe uma diferença muito grande entre prova e tentação. A prova é, o aluno já tem a informação, ele pode responder à prova, e nós passamos na prova. A tentação é diferente. A tentação é uma armadilha para você cair na armadilha. Isso vem do adversário, não vem de Deus. Então, quando chegam umas provas, o Senhor está dizendo, você é capaz. Não tenha medo. Você pode. Isso é uma programação do nosso cérebro, que aprende, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não sou isso, sou aquilo. São pensamentos negativos. O Salmo diz, Senhor, cura meus pensamentos. Porque tudo começa aqui na cabeça. Os maus pensamentos, diz a Escritura, nascem no coração. É curioso, porque o coração não é cérebro. Mas na tradição espiritual do Antigo Testamento, o coração é o centro do ser. E é ali que está a inteligência, no coração. Mas inteligência não é razão. Razão está aqui.
A inteligência é outra coisa. Portanto, amados irmãos, teríamos muito o que falar sobre isso. Reparem que toda a doutrina da igreja está aqui. Este pequeno evangelho, ele mostra toda a dimensão da escatologia, da cristologia, da patrística, da teologia bíblica, tudo está aí. É por isso que os padres da igreja, eles entravam no evangelho e davam tantas lições para nós, e nós reclamamos ainda que não temos remédio. Há uma oração que diz: Senhor, dá-me sabedoria para discernir. As pessoas pensam que sabedoria é aquele que sabe muito, que tem muito conhecimento, tem diploma, tem doutorado, tem mestrado, tem tantas especializações. Mas aquele camponês, aquele pescador, aquela pessoa simples, é mais sábia do que ele, porque sabedoria é discernimento. É o que nós perdemos no paraíso, o discernimento. Portanto, amados irmãos e irmãs, isto é um convite para nós olhar para Cristo. Contemplemos este milagre e vejamos Cristo andando sobre as águas, porque Cristo está acima da tempestade e acalma a tempestade. Portanto, agradeçamos a Deus por esta santa liturgia, por este santo evangelho, pela sua bondade, pela sua misericórdia, por este dia de hoje, por estarmos aqui reunidos em seu nome, podendo agradecer a Deus e cultuar a nosso Senhor, e assim podemos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.